Olá, pessoal. Muito obrigado aí para quem vai nos ouvir falar um pouco mais sobre eventos, sobre mercado de palestras. Estou aqui com um convidado especial, Bruno Patti, que é um dos sócios e criador do Fórum E-Commerce Brasil. Conversando previamente, né, Bruno? Descobrimos que temos uma trajetória parecida no meio do esporte. Passamos pelo marketing esportivo, nos formamos numa faculdade parecida, inclusive, né? Então, e hoje ambos trabalhando de alguma forma ou de outra no mercado de eventos e palestras. Bruno, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por querer conversar um pouco com a gente hoje. Imagina, estou super feliz e honrado com o teu convite. Você vê como a vida, a gente vai por caminhos completamente nada lineares, né? E as nossas trajetórias foram muito dessa forma. Então, muito feliz de estar aqui contigo e espero poder contribuir aí com a tua audiência, enfim, quem tiver o interesse nesse assunto. Maravilha, Bruno. Já queria. O Fórum E-Commerce Brasil ele se tornou uma referência, pelo que eu soube, assim, na América Latina, né? É uma das referências, com certeza, no Brasil, mas também extrapola as fronteiras nacionais. Ao que você atribui quando. Porque existe tanto evento no Brasil. E quando você se torna uma referência, existem algumas tomadas de decisão. Eu falo isso muito para os palestrantes, né? Que a carreira de palestrante ela se forma muito também pelos nãos que foram ditos ao longo do processo. Você sabe elencar alguns nãos que vocês disseram nessa jornada, nesses 17 anos que vocês estão fazendo o E-Commerce Brasil? Poxa, Douglas, a gente diz muito mais nãos do que sim, para ser bem honesto contigo. Porque o fórum, ele, desde a sua concepção, ele teve, que isso, nós estamos falando lá de 2010, e ele é muito fiel 2010. ainda, ele ainda é muito fiel aos princípios, né? Mas um deles é que todo o conteúdo do fórum, ou praticamente todo o conteúdo, ele tinha que vir com um caráter técnico, né? Uhum. Porque a gente posiciona, a gente entende o fórum como uma grande sala de aula. Ele é um projeto, uma grande plataforma de educação executiva, de educação do empreendedor, para o mercado. E quem colabora muito com isso é o próprio mercado. Então, o Uhum. fórum, ele tem, obviamente, os palestrantes, o conteúdo muito técnico, mas a gente traz muitas pessoas do mercado, é uma retroalimentação constante, do mercado para o mercado. Então, lá atrás foi definido como posicionamento que, primeiro, nós teríamos a área de curadoria e conteúdo, ela teria um apoio de um grande conselho de mercado. Então, desde lá de Uhum. trás, nós temos um conselho, hoje são 23 conselheiros de conteúdo, é um grupo muito grande que vem ao longo dos anos colaborando imensamente nessa construção. São executivos de mercado, executivas, são empresários e empresárias, Uhum. muitos fundadores de empresas que já venderam, construíram outro negócio, então, com uma vivência enorme e imersos nesse mercado do digital, do comércio eletrônico. Então, o trabalho que a gente faz, como a gente segue, o fórum ele é desenhado em 5 temáticas principais, que são marketing e vendas, Uhum. gestão e operação, canais, como marketplace, enfim, e outros canais, Perfeito. inovação e tecnologia, e para esse ano a gente abre um outro espaço, um outro palco principal, que esse a gente quer trazer o que está no hype, o que está acontecendo mais próximo, o que tá, porque como a gente faz com muita antecedência, e a nossa área tem muita coisa que acontece de uma hora para outra, né? A ideia é que essa arena ela seja uma arena mais, a gente brinca, mais freestyle, assim. Então, Aham. temas Perfeito. mais quentes, que às vezes você, fechando um planejamento lá atrás, você não consegue trazer. Então, a gente criou isso para deixar o que está no calor do momento,
Então, ao longo desse processo, muita gente se candidata, né? Muito palestrante se candidata. A gente tem o hábito de, no finalzinho ou no começo do ano, de abrir uma chamada de palestrante. Então, além da pesquisa desse conselho de curadoria, liderado pela Viviane Vilela, que é a nossa Uhum. diretora de conteúdo e curadora, ela lidera esse time se divide, então aí esse grande conselho se divide em conselhos temáticos, dessas que eu já comentei. Então, além da pesquisa que eles fazem no mundo todo, a gente tem a presença maciça de palestrantes internacionais, mas aqui no Brasil a gente conta muito com a participação de executivos de altíssimo nível do mercado. Então, essa construção tem um corte que é muito claro. A famosa palestra, o jabá, aquela coisa muito comercial, Não tem vez. não tem vez. Perfeito. Tem que ter um conteúdo que vá agregar valor para o mercado, que vá contar de uma experiência, de um case, e quem esteja ali assistindo vai conseguir se reconhecer, vai reconhecer a dor que esse empresário, que esse executivo tinha e viu a solução. Então, são muitos mais nãos do que sim na realidade. Perfeito. E eu ouvindo tudo isso que vocês fazem, dá para ter uma clareza de que há uma grande preocupação com o conteúdo. Porque é muito comum eventos acabarem colocando essa responsabilidade de tomada de decisão em poucas pessoas, na mão de poucas pessoas. Então, quando você consegue criar um conselho, e eu que venho estudando governança também nos últimos anos, consigo ver a importância de ter um conselho específico para conteúdo, porque vai ter uma pessoa que é por mais que seja do mesmo mercado, com vivência totalmente diferente, como você falou, desde jovens a pessoas mais experientes, pessoas que já venderam empresas, pessoas que estão ali buscando ainda construir uma empresa com maior volume. E eu acredito que o conselho acaba refletindo na prática esse raio-x do mercado. E aí, consequentemente, ele consegue colocar, exprimir isso no evento. Ele consegue deixar o evento com uma cara realmente do que o mercado está precisando naquele momento. Isso, de fato, é um grande diferencial, Bruno, e eu vejo que é um. Eu imagino que deve dar um trabalho muito grande, porque seria muito mais fácil o Bruno dizer assim: tá aqui, eu quero esses palestrantes aqui, vamos contatar eles e tá resolvido. Seria muito mais fácil, mas daí vocês talvez não teriam chego no sucesso que vocês chegaram de construir um evento que consegue falar com diversos públicos, diversas áreas, e esses painéis temáticos, esses palcos temáticos, eles também dão uma clareza muito direcionada para a pessoa que vai lá e que eventualmente é um gestor de uma determinada área, ele consegue seguir aquela trilha de conteúdo, né? Então, vocês conseguem perceber que com o tempo, fazendo eventos com esses palcos, vocês conseguem mapear se eventualmente vai uma pessoa e fica sentada lá o dia todo no palco de canais, porque ele trabalha com canais e ele só quer ouvir aquele conteúdo, ou você percebe que o público consome um pouco de cada coisa também? Não, a gente consegue. E isso é muito. Na realidade, é que a gente está especificamente falando do conteúdo em si, né? Conteúdo, Mas isso. vamos para um espectro mais amplo. O evento como um todo, o projeto, ele é desenhado pensando nessas jornadas. Uhum. Então, eu digo isso porque um profissional que ele está interessado em marketing e vendas, obviamente que ele vai passar boa ou maior parte do tempo dele focado no conteúdo que é o que ele foi buscar. Porém, a gente tem uma preocupação de fazer uma ligação do que acontece dentro da plenária, né? Não só a gente discute muito aqui sobre a aplicabilidade. O conteúdo que está ali no palco, se ele obviamente que você não vai conseguir, então quando você pega uma grande empresa, um grande varejista que está ali contando sobre um case de alguma ferramenta, alguma solução, uma dor que ele tinha, ferramenta e tal, não vai servir muitas vezes para o pequeno que está ali, mas que já tem uma mentalidade de crescimento. Porém, a gente tenta fazer esse desenho, essa conexão, e é importante que, a partir do momento do case apresentado no palco, essa solução ela esteja no evento.
Perfeito. Você entendeu? Então a gente faz essa costura. Real time. Então, se, exatamente. Então, assim, é importante que aquilo chamou a atenção dele, ele vai atrás daquilo, fala, puxa, eu tenho essa dor. Nossa, que legal que eles fizeram dessa forma, que interessante. Poxa, é essa ferramenta que ele usou, eu vou buscar. Ele sai da sala e ele vai conversar com a solução, vai conversar com a empresa ali na área, no salão de negócios. Ah, além disso, para esse ano, então, a gente entrou numa conversa de jornada, né? Isso é uma jornada, na realidade é isso que eu queria trazer, que a gente tem essa preocupação de desenhar isso. Esse ano, a gente passa a ter, assim, a gente tem essa preocupação tão grande sobre aplicabilidade, que aquilo faça sentido, não só faça sentido no negócio, mas que ele consiga encontrar a solução, a ferramenta para sanar aquela dor, que esse ano nós temos algumas novidades dentro do fórum, como uma grande área de mentoria, por exemplo. Olha, que interessante. Eu sempre Então, defendi assim, isso, Bruno, que eu acredito muitas vezes que o evento ele vai lá, ele sobe o drone, como diz um amigo meu, que é teu xará, o Bruno, a gente, quando vai tratar, ele fala de governança, e quando vai tratar de governança, ele fala de subir o drone, de poder olhar com uma outra perspectiva. Muitos eventos fazem isso, né? Eles acabam dando essa perspectiva generalista, mas e aí? Se tiver alguém que pegue na mão ali por alguns minutos e é, consiga dar o direcionamento, então me conta mais dessa mentoria que eu achei muito sim, interessante. sim. Aí pegando o teu exemplo, eu acho que é o aterrissar, né? Perfeito. Então, isso é um projeto já é uma vontade já antiga. A gente, na realidade, o fórum já teve isso Uhum. em algumas edições. É, e aí, enfim, o evento ele cresce e você tem que muitas vezes ir fazendo escolhas, né? Você faz Perfeito. escolhas para que tipo de projeto você vai colocar. Então, assim, a gente volta com isso. E a ideia é ter profissionais qualificados, profissionais, a gente estende isso e faz o convite para as empresas que estão ali, né, para os patrocinadores, porque ninguém melhor do que eles para falar de ferramentas. Perfeito. Então, assim, a ideia é criar uma grande área em que as pessoas vão poder previamente se inscrever e aí agendar um momento com ele é quase que a ideia é fazer um mini e rápido diagnóstico desse visitante, tá? Porque não só mentoria, nós teremos também rodadas de negócio. Então Perfeito. não só o empreendedor o varejista, enfim, ele vai ao evento, ele vê o conteúdo, ele sentiu a necessidade, ele passa a trilha, ele passa por uma mentoria, ele conversa com algum especialista de mercado e aí ali ele já pode inclusive fazer uma reunião mais confortável dentro de uma área de rodadas de negócio, porque o fórum hoje, os corredores são muito cheios, todos os stands são muito cheios, então para ele ter um momento um pouco mais tranquilo, ele poder negociar, ele poder chegar até esse momento de fechamento, para isso que a gente cria uma área de rodadas de negócio. Perfeito. Perfeito. Então como eu disse, a jornada, a gente quer que quem visite o fórum, ele chegue com o interesse, ele reconheça o problema dele, ele entende que ali ele viu um case, então ele encontrou algumas soluções, ele vai poder ter uma explicação, ele vai poder ter uma mentoria de mostrar caminhos, e aí o final ele pode sentar com essa solução ou com as soluções e ver qual melhor lhe atende de acordo com a estratégia, com o orçamento e tal. Então a gente quer que ele saia dali, que ele chegue com a brincadeira, ele vai chegar com algumas dúvidas, com algumas dores, e ele vai sair do fórum encaminhado, vai sair com opções de solução, se possível, para escalar o negócio dele. Então, esse é um pouco o desenho que a gente fez dessa jornada. Você falou dos corredores sempre cheios do fórum, então, para quem não teve a oportunidade de conhecer ainda, eu tive acesso a alguns números aqui. São 300, mais de 334 expositores,
37 palcos, isso dados de 2025. 12 mil C-levels passaram pelo evento, 15 mil empresas e passou de 42 mil visitas. Então, assim, gente, de fato é uma pequena cidade do interior brasileiro que se constrói dentro de um centro de convenções e isso é realmente muito impactante, Bruno, muito impactante. E a previsão para 2026 é manutenção dessa estrutura ou vocês vão ter um crescimento em volume de pessoas participando? Eu gosto sempre de falar em evolução, né? Como é que a gente pode evoluir em vários aspectos. O número de expositores, a gente cresce um pouquinho. A ideia, a gente teve acho que a resposta do mercado, o mercado sempre responde. O fórum tem uma característica muito particular por essa nossa preocupação, de fato, como ele é o encontro, o grande encontro do mercado, mesmo empresas que fazem eventos proprietários que tem no mercado de tecnologia, de Uhum, e-commerce, elas estão no fórum. Então, porque é um momento que muito legal. importante, justamente porque o mercado se reúne ali. Então, ele é reconhecido como uma baita e a principal plataforma de negócios, para geração de negócios e ROI. Isso é uma coisa que a gente ouve muito, felizmente, a gente ouve muito no mercado de eventos a dificuldade que as empresas que são expositoras, patrocinadoras de evento, conseguirem mensurar e quando mensuram dizem, não me dá ROI. Eu fico muito triste quando eu ouço um mal necessário participar de evento. Eu tenho que estar Putz, ali porque o meu concorrente está ali. Para mim isso não faz sentido. Então a gente tem essa preocupação e essa obsessão que faça sentido, que seja bom, que gere negócio. E muitas das conversas com quem eu pessoalmente tenho, com diversas soluções que estão lá, é que o fórum é o melhor evento do ano, que gera um ROI maravilhoso, e a gente quer que continue assim. Então, nesse sentido, do ano passado para cá, nós teremos um aumento de cerca de 20% do número de empresas. uau. Então, a gente sai ali dessa casa de 330 para ir lá para 380, 390 Uhum. empresas. Em relação ao número de visitantes, né? Você comentou o número de 12 mil, em torno de 12 mil C-Levels, e esse, para mim, é um número muito significativo. Muito, muitíssimo. É um dos eventos com o maior volume que eu conheço, de toda a minha experiência, não só de eventos que eu toquei, mas conversando e estudando o mercado. É um dos eventos onde você tem o maior volume de C-Levels presentes. O que se E isso, reflete em pessoas que tomam decisão, né, Bruno? sim, sim, Perfeito. exatamente. E isso nos desafia muito, porque a gente fatia a jornada, então, por perfil, né? Então, a jornada para esse C-Level, ela tem que ser um pouco diferente. A gente Uhum. tem a preocupação, tem algumas entregas, e aí tem o lado bacana que é o desafio para o time de produto, para o time comercial, para o time de operações, montar as várias operações que a gente tem dentro, né, do fórum. A visitação do evento. A nossa maior preocupação ela é muito mais com qualificação do que exatamente com volume. Volume, Então, perfeito. desde em 2023, o fórum aconteceu pelo último ano no Transamérica. Lá, nós tivemos 22 mil visitantes. Quando nós decidimos levar o fórum para o AMB, a gente sabia que o potencial de atrair mais pessoas, ia ter mais espaço, ia ficar mais confortável, e aí a gente poderia ser mais criativos e ter uma estratégia para aumentar esse volume. Só que desde então, 24 e 25, nós tomamos um susto. 24 a gente esperava ali ter cerca de 27, 28 mil pessoas e a gente deu um pulo para 32 mil Uau. pessoas. E aí, o ano passado, essas 32 a gente estimava 36, que viraram as 42 mil visitas. Então, para esse ano, não assim, a gente não tem como objetivo ter uma estilingada muito grande como tivemos. A gente está tentando também encontrar o equilíbrio que seja importante e fundamental para que as pessoas tenham uma excelente experiência no evento, que isso é importantíssimo,
que os conteúdos tenham capacidade de absorver esse público, e que faça sentido para os patrocinadores também, que estão ali para fazer negócio. Então, o nosso objetivo é trabalhar com 45, 46 mil visitantes, que já é um número muito expressivo. Muito. Você começou, né, comentando sobre o impacto e posicionamento da América Latina, mas a gente já há alguns anos, a gente acaba usando e a gente se posiciona, a gente se apropriou de algo que já há algum tempo, isso eu estou falando antes de 2023 mesmo, a gente fez pesquisas e que o fórum, como um evento de e-commerce, ele é o maior evento de e-commerce do mundo. E a gente tem muito orgulho disso. Óbvio que se você pegar um evento de varejo, né? Claro, claro. Aí você tá. E aí você tem, hoje não existe mais essa separação, né, entre o digital e o físico, mas eventos na China, ou se você pegar eventos Estados setoriais, você Unidos. falar, eu tenho, eu tenho o digital aqui dentro, mas como um evento específico para o mercado de comércio eletrônico, ele é o maior do mundo. E a gente tem um baita orgulho de dizer isso. Maravilhoso, Bruno. São vários números expressivos e vários desafios que caminham junto com esses números com vocês. Imagino que seja cada ano um frio na barriga. Claro, vocês são muito experientes, tem bastante, uma estrutura bem grande. Já tive a oportunidade de conhecer o evento antes de ele ser tão grande assim. Fui no E-Commerce Brasil de 2019. Uhum. Então, mas já me surpreendi também com a estrutura que vocês montaram lá na época. Voltando, aprofundando um pouco mais, descendo um pouquinho mais a questão do conteúdo do evento como um todo, né? Você percebe, você falou do jabá e eu defendo assim que palestrante que quer subir no palco para depois vender mentoria, consultoria, quer vender workshop, treinamentos, ele perde a grande e talvez a principal oportunidade que é durante 30, 45 minutos poder colocar num palco, honrar aquela plateia com um conteúdo profundo, com histórias, um conteúdo inspiracional, mas que tenha também técnico, que tenha um aprofundamento técnico, ou um conteúdo técnico que possa eventualmente trazer o lado inspiracional. Então é uma perda de oportunidade, né, Bruno? Quando você proporciona para um palestrante um espaço como esse, ele está preocupado em fazer uma pequena venda, em fazer um call to action, em trazer mais seguidores para as redes, sendo que se ele conseguir entregar um conteúdo de impacto, isso já acontece naturalmente. Dentro desse contexto, o que já aconteceu em bastidor, falando em conteúdo assim, que surpreendeu vocês, positivamente e negativamente? Bom, vou pegar dois, não exatamente dois, não vou dar o exemplo de nomes assim, tá? Perfeito, não precisamos expor o pessoal Mas assim. não, não, mas assim, eu acho que de uma forma muito positiva, eu trago algumas pessoas, alguns palestrantes. Eu gosto sempre desses dois exemplos. A gente tem palestrantes que são, perdão, grandes nomes reconhecidos no mercado, pessoas impactantes, né? Como executivos de multinacional e tal, que Uhum, quando subiu no palco, afundou. Não conseguiu representar, não conseguiu trazer a potência, vamos dizer assim, do conteúdo, do case, da relevância que o público esperava. E aí isso fez com que as pessoas perdessem o interesse, e eu acho que isso é uma das coisas mais doloridas de evento, é real time. Se o conteúdo não é bom, o conteúdo não segura. As pessoas levantam e vão embora. E aí você vê um esvaziamento da sala com uma pessoa que representa uma empresa tão grande, isso é muito ruim. perfeito.
eu vou usar este mesmo caso e continuar trazendo para o lado positivo. Essa pessoa teve humildade o suficiente para escutar o feedback. A gente sempre gosta de dar um feedback pós-palestra. A gente procura fazer, é por isso que a gente procura fazer pesquisa em todas as palestras, colocar, e não é para avaliar quem está ali em cima, é justamente para entender se o conteúdo foi bom, se o palestrante e o NPS daquela palestra não foi legal. Pós-evento, tomamos um café, passamos um feedback para a pessoa e, para nossa surpresa, um ano depois, essa pessoa volta e tem um dos NPS mais altos, a Incrível. palestra dele. Então, assim, é muito vivo. Humildade, humildade, Bruno. Essa palavra É. para ela, assim, não existe uma pessoa querer subir no palco e se achar dona de si, achar que entende tudo, achar que de alguma forma não tem o que aprender. Então, isso que você falou para mim é muito importante. O palestrante que não se colocar numa posição de aprendizado contínuo, não se colocar na posição de poder ouvir eventualmente um feedback. E claro, é um pouquinho mais desafiador quando você coloca um C-level, um presidente de uma grande empresa que às vezes não conseguiu colocar no palco, expressar o que ele traz de case fora do palco. Isso não invalida o palestrante, o profissional, como um bom profissional. Talvez ele só não colocou a energia necessária e a construção que uma palestra exige. Ainda assim, continua sendo um excelente profissional, alcançando resultados fora do palco, mas quando ele volta e consegue ouvir esse feedback, poxa, eu adorei essa história, Bruno, porque quando a gente fala com os palestrantes que a gente trabalha e pessoas que a gente vê no mercado, já dá para perceber uma pessoa que está disponível para melhorar. A gente consegue perceber já de longe. Eu estou há quase 15 anos no mercado, interagindo com palestrantes. E tem pessoas que vêm assim, poxa, mas eu participei de campeonatos mundiais, eu ganhei títulos e ganhei prêmios. E aí, quando você vai ver a palestra, que é reflexo somente dessa construção individual, ela não consegue engajar. Ela precisa de um algo a mais. Quem sobe ao palco é uma referência. Ele está ali por algum motivo. E principalmente dentro do processo que a gente faz, como eu falei do conselho, toda palestra passa por uma entrevista. Toda Toda palestra a palestra passa por uma passa por entrevista. uma entrevista. Ouviram palestrantes? E é uma entrevista com normalmente de 3 a 4 pessoas. A gente tem a Vivi, ela fala que o ano dela só para o fórum, ela tem em torno de 450 a 500 horas de entrevistas na preparação Meu para o fórum. Deus. Então, tem que fazer sentido. Mas a pessoa que está ali, ela é, ela é uma referência. Então, e você, a palestra para mim, ela tem uma sinergia muito grande com o teatro, que é uma arte, é um momento de comunicação que é extremamente vivo, tá na tua cara. Se as pessoas não gostaram, você vai perceber no ato. Se o palestrante não consegue se conectar com o público que está ali, ele vai perceber no ato. É muito visível, né? E ainda em eventos grandes, onde ele não enxerga, uma coisa é você vai fazer uma palestra numa empresa para 50, 100, 200 pessoas, mas numa sala que normalmente não é uma sala tão grande, ela não está tão escura, então você vê as pessoas. E aí as pessoas que estão nesse momento, ela fica um pouco receosa, com vergonha e tal, de levantar e sair. Quando você vai para eventos grandes, que são plenárias grandes, que o público, né, o local do público e tal, ele está mais escuro, não tem muita luz, Perfeito. não tem, as pessoas levantam e vão embora, e fim de papo, e é isso. Então, essa conexão, e aí só voltando um outro exemplo que me veio à cabeça, que são exemplos, quando a gente tem um palestrante que ele não é de uma grande empresa, ele é uma referência técnica, e o cara entrega tudo. E aí a palestra é maravilhosa. E eu gosto muito de ficar observando, né?
ali eu fico num canto, fico observando. Para mim, um dos grandes termômetros é assim que acaba a palestra. Você Perfeito. vê quantas pessoas do público que assistiram ali, quantas pessoas vão falar com o palestrante na saída. Isso para mim é um Perfeito, Bruno. termômetro Poxa. excelente, assim, a hora que o cara desce do palco, né, a pessoa tá ali, desceu do palco, você vê, às vezes tem aquela enxame de pessoas querendo falar, querendo continuar, saber mais. E é ouro esse momento, né, Bruno? Eu falo para os Sim, palestrantes sim, assim: aproveita, esteja presente, busque uma logística que dê pelo menos meia hora após a palestra, porque ali você se abastece de ideias, ali você se abastece de relacionamento e ali você tem a troca para saber o que de fato funcionou e o que não funcionou na palestra. Então, assim, é um momento muitíssimo valioso. com certeza, com certeza. E, obviamente, quem aí, deste mercado de palestrantes, quem tem o hábito e quem quer fazer disso uma carreira e um mercado, é, poxa, é a tua audiência que está ali. Ali naquela audiência estão as pessoas que vão poder se tornar teus seguidores, teus Uhum. promotores e até mesmo pessoas que podem lhe contratar para outras palestras. É aquele momento que você está ali vendendo o teu peixe. Então, assim, se você é um palestrante e faz disso numa carreira, quem está ali é o teu público, é a tua Perfeito, audiência, perfeito. entendeu? E se interessar verdadeiramente, né, Bruno? Acho que parece que a gente tem alguns bons exemplos do mundo de pessoas que se interessam verdadeiramente pelas outras, né? E quando a gente fala disso, pode até parecer meio, pô, mas isso é óbvio. Mas o palestrante no palco, muitas vezes, como você falou de um teatro, tem um processo de encantamento, de construção de Tem, narrativa. total. E aí, quando você desce do palco, você pode ter ali aquele momento para poder olhar no olho e, de fato, extrair e poder compartilhar mais profundidade ainda com aquela pessoa que está ali, que te acompanhou. Imagina, num evento que tem tanta coisa como o e-commerce Brasil, a pessoa, em vez de ir para uma outra palestra, ela aguarda para falar com o palestrante, isso demonstra um carinho ainda maior. Porque Sim, são vários sim. palcos paralelos, ela, enfim, poderia ir para outro caminho e espera ali para poder conversar com a pessoa que subiu no palco. Eu ia falar nesse sentido, só tem uma pessoa que me encanta, eu fico muito feliz de poder ser amigo, é uma pessoa em comum, a gente, que inclusive acho que foi a pessoa que nos conectou. E eu falo sempre muito dele, eu vejo um exemplo disso, de empatia, de carinho, de entender da importância de se conectar e estar ali, que é o João Branco. Perfeito. Nosso querido João Branco, um Querido abraço, João João. Branco, isso Obrigado, daí. obrigado. O Fez a João, eu ponte. sou, eu sou fã e amigo e grande admirador. O João tem uma coisa que desde o início eu falei, cara, que incrível. Ele conversa com todas as pessoas. Quando ele está autografando o livro, eu já vi ele ficar 2 horas, uma fila de 2 horas, e ele autografa e recebe todas as pessoas. Todas as pessoas. Não Esse é é o à João Branco. toa, não é à toa que o João se tornou aí não só uma grande voz do ponto de vista de marketing de pessoas, mas um exemplo, eu acho que um exemplo a ser seguido e faço aí do teu abraço o meu também para o João. Maravilhoso. Acho que não tem exemplo melhor. Uma pessoa que passou por uma carreira de executivo e que traz verdade nas palavras, mas mais do que nas palavras, nas ações. É isso. É o bastidor, é o corredor, é ouvir a pessoa que vai e chega a ele no início ou no final do evento. Tive a oportunidade de estar em vários eventos com ele, de dar esse suporte e, de fato, testemunhar esse ser humano maravilhoso que ele é. Bruno, muito obrigado. Não quero estender mais o papo. Sei que tu tens uma agenda aí, tá? Alguns meses do Imagina, evento. Só deixar o recado final aí, quando é que vai acontecer e a rede social, eventualmente, que alguém possa procurar mais detalhes do fórum. boa. O fórum acontece de 28 a 30 de julho. Esse ano é um momento muito especial para a e-commerce Brasil, não só para o fórum, pois como empresa nós comemoramos 15 anos, então tem aí ao longo do ano a gente tem um calendário muito extenso. Esse ano faremos 18 eventos, né, então 17 mais o fórum, diversos são temáticos,
por verticais de mercado, então vale a pena seguir esse calendário. E de uma maneira simples, o portal e-commercebrasil.com.br, lá é onde você pode se atualizar, encontrar as principais informações do mercado, e a gente tem lá todo esse calendário de eventos. E eu deixo aqui o meu convite para que quem queira aí se aprofundar um pouco mais ou conhecer o digital, que eu acho que isso, no final das contas, é obrigatório a todo o mercado hoje, fica aí o convite para que as pessoas venham ao fórum em julho. Maravilhoso, muito obrigado, Bruno. Um grande Eu que abraço. agradeço, foi um super prazer.